Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 11, versículo 25. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca irá morrer. Crês tu isto? Então Jesus se colocou como a solução para um problema que todos nós temos, que muitas pessoas temem. Ele se colocou como a solução desse problema. De que problema e do que eu estou falando? Eu estou falando da morte. Porque a morte vem para todos. Você vai morrer, sabia? Você vai morrer. Eu sei que alguém pode dizer: vira essa boca para lá. Mesmo que eu vire, você vai morrer do mesmo jeito. Eu também. Como dizem os mais antigos, ou você acha que vai ficar para semente? Todos nós vamos morrer. Isso é certo. A dúvida é como vamos morrer e quando vamos morrer. Mas que vamos morrer, isso é uma coisa certa. Mas a promessa do Senhor Jesus nos traz refrigério e tranquilidade quanto a esse problema. Eu já vi artista dizendo que não quer morrer. Não queria. Eu não queria era morrer. Podia não ter esse negócio de morrer, não ter morte. É óbvio que toda pessoa que teme a morte não tem ciência dessa promessa. Porque o Senhor Jesus é a ressurreição. Nesse domingo nos lembramos do que aconteceu com Ele. Jesus morreu na sexta-feira e ressuscitou no domingo. Ele morreu levando sobre Ele as nossas culpas e os nossos pecados. E ressuscitou dentre os mortos no domingo pela manhã, já em glória. Ressuscitou não mais como homem, mas como Deus, glorificado. E através daquilo que Ele fez, todo aquele que nele crê, passa a ter também vitória sobre a morte. O que tem de gente que tem medo da morte e tenta de todo jeito. Você sabe que hoje em dia, com o avanço da tecnologia e da ciência, da medicina, as pessoas estão vivendo mais. Antigamente, doenças que hoje estão sob controle matavam pessoas muito jovens. As pessoas morriam muito novas por conta das pestes que se alastravam, as febres
os vírus, enfim, que se alastravam pelo mundo, muita gente morria à flor da idade porque a medicina não conseguia, não sabia como combater essas doenças. E com o passar do tempo, a ciência foi progredindo e a cura foi sendo descoberta, vacinas foram sendo criadas e hoje o ser humano então tem o domínio sobre essas doenças e uma estimativa maior de vida, um tempo de vida maior. Mas por mais que a medicina evolua, por mais que se prolongue a vida do ser humano, ainda que alguém viva aí 100 anos, tem gente que chega a 100, 101, 102, de vez em quando a gente ouve uma matéria na televisão, vê uma matéria na televisão falando das pessoas mais velhas do mundo, mas ninguém vai ficar para semente, todo mundo vai morrer. Mas aqui diz o seguinte, que quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Porque quando uma pessoa morre e ela crê em Jesus, claro, a gente pode dar uma parada nesse crer em Jesus e teria muita coisa para falar a respeito disso aí. Para você ter uma noção, repita assim, eu creio em Jesus. Não quer dizer que está dentro disso aqui. Se a gente pegasse um papagaio agora e repetisse, ele também falaria. Sim ou não? Tem papagaio que até canta minha fé é poderosa, que o dono ensinou. Quando a Bíblia fala de crer, não é esse eu creio em Jesus, eu creio que Jesus existiu, não é. Se você crê em Jesus, mas não faz o que Ele manda, então você não crê na verdade. Se você crê em mim, significa dizer crer no que eu falo, e não apenas na minha existência. Por exemplo, você diz assim, eu creio em Jesus, mas vivo no adultério. Jesus falou contra o adultério. Então como é que você diz que crê em Jesus, mas faz diferente do que Ele falou? Então não crê. Jesus mandou orar por quem te persegue e amar quem te odeia. Você diz, eu creio em Jesus, mas não fala com o vizinho da direita, não fala com o vizinho da esquerda, não fala com quem está do outro lado da rua, não fala com o pai, não fala com mãe, tem mágoa de Beltrano, de Ciclano. Então você não crê em Jesus. Você sabe que o mundo jaz no maligno. Jesus disse, o mundo jaz no maligno, quer dizer, está na mão do diabo. Mas você desfruta dos prazeres que esse mundo oferece e que você sabe que são contrários à palavra. E depois você diz, eu creio em Jesus. Não, você não crê, você acredita que Jesus existe. Crer é se lançar sem restrição. É se entregar sem peso e sem medida, é sacrificar, é se dispor a fazer qualquer coisa para agradá-lo. Amém, pessoal? Você já viu o que um ser humano é capaz de fazer por uma pessoa que ama, por exemplo, por quem se apaixona? Repare as músicas. Tem gente que fala nas canções, as pessoas falam dos sacrifícios que seriam capazes de fazer por amor a alguém. Tem gente que diz, olha, como diz, por você eu roubava os anéis de Saturno. Por você eu deixaria pai, mãe, largaria tudo. Tem gente que por amor abandona uma carreira, abandona uma faculdade, abandona um sonho, abandona parentes. Se todo mundo contrariar a pessoa e disser, não é a pessoa certa para você, ela sai de casa, ela vai para outro lugar do mundo, ela faz qualquer coisa por alguém. Ela abre mão de si para viver em função de uma outra pessoa.
Porque ela crê na outra pessoa, ela acredita que a outra pessoa lhe completa, então ela não mede esforços, sim ou não? Agora, se a pessoa não acredita num determinado relacionamento, ela pode até ficar, namorar, paquerar, mas ela não vai querer compromisso. Já viu aquele rapaz que fica enrolando a moça? Eu te amo, você é tudo para mim. Mas quando ela fala, vem cá, por que você não fala lá em casa com a minha família e a gente não casa? Ele, não, peraí, não é bem assim. A gente tem que conversar mais. Na verdade, ele, sim ou não? Porque quem ama se entrega, quer casar-se. Quando há desculpa, a pessoa fica, sabe, escorregando para um lado, para o outro. No fundo, ela não ama. Então assim é com Deus. Não adianta você dizer, eu creio, mas eu não obedeço. Eu creio, mas eu não abro mão das minhas vontades. Então essa crença não é disso. Não é de acreditar que Jesus existe, que ele está falando aqui. Quando ele fala que quem crê nele, ainda que morra, viverá, ele não está falando para quem crê nele. Se você for agora lá no Largo 13 ou em qualquer centro de grande cidade, com uma câmera e um microfone, e perguntar, você crê em Jesus? Você crê em Jesus? Você crê em Jesus? Você pode achar que ia colar um ateu, uma pessoa que diz que não, mas a maioria vai dizer que crê. Mas às vezes a pessoa que vai responder a pergunta diante da câmera é casado e está com a aliança no bolso escondido quando vai para a rua. Mas vai dizer que crê. Sim ou não? Essa crença não vale nada. Crença sem obediência não passa de religiosidade. A crença que funciona é aquela que você se entrega à vontade de Deus, abandona as coisas erradas. Amém, pessoal? Então, o que acontece quando diz aqui, ainda que esteja morto, viverá, e todo aquele que vive e crê em mim, nunca irá morrer? Porque o que acontece? Suponhamos que uma pessoa que crê em Jesus, e porque crê em Jesus se batizou nas águas, abandonou, quer ver? Vem cá o pastor João aqui no altar, por favor. Suponhamos, pastor João é de Deus, faz a vontade de Deus, se entregou, se batizou nas águas, vive para servir o Senhor Jesus, mas suponhamos que desse um infarto nele, coração parou, e ele morre. Deita aqui. Morreu, pastor João. A morte para Deus não é isso. Isso aqui para Deus não é morte. A morte para Deus é a separação eterna dele, é ficar separado dele, isso que é morte. Então todo mundo vai ficar atrás do corpo do João, começa a rolar um monte de ligações, vem cá, João morreu? Morreu. O corpo está onde? Vai ser velado aonde? Já saiu do necrotério? Vai ser em que cemitério? Todo mundo começa a fazer perguntas sobre o quê? O que morreu é o corpo. Mas se o João creu, como diz ali, a morte sobre ele não tem domínio, porque imediatamente vêm os anjos e num campo que nós não conseguimos enxergar. Tem gente que diz assim, bispo, eu só acredito no que eu vejo. Então você deveria dizer que gripe não existe. Você vê a gripe? Não dá. Mas deixa ela entrar no teu organismo para você ver no outro dia como é que você acorda. Quando você estiver com a imunidade baixa. Não é verdade? Sim ou não?
os nossos olhos não veem tudo, tem coisas que os nossos olhos não enxergam. Imagine o mundo espiritual. Então aqui os anjos já levaram João em vida para o seio de Abraão. Amém, pessoal? E o que fica aqui para ser velado é apenas o corpo. A alma já foi para Deus. Se o João estivesse do outro lado, ou seja, ele até acredita na existência de Jesus, mas ele preferiu viver fazendo coisas que são contrárias à justiça de Deus, à vontade de Deus. Ele mentiu, ele furtou, ele enganou, ele traiu. Então, aí sim é a morte, porque vem o espírito, os espíritos, os demônios da parte de Satanás, e o levarão para o inferno. E o inferno ainda não é o final. Então quem morreu com Jesus, na verdade não morreu, porque continua vivo com Ele. Amém, pessoal? Mas quem morreu sem Jesus, esse sim é a morte, porque está separado eternamente de Deus e nunca mais vai ter chance. Por isso que a pessoa tem que resolver logo em vida. Depois que morre não tem mais jeito. Pode levantar, João, por favor. Depois que morre não tem mais jeito. Aí você diz assim, bispo, e aí o João vai ficar lá no céu, no paraíso, no seio de Abraão, para sempre? Não. Assim como também quem foi para o inferno não vai ficar lá para sempre. O céu, digamos que é a antessala ou a sala de espera do novo céu e da nova terra. A Bíblia diz que Deus, depois do juízo, porque quem vai para o céu não será mais julgado, mas ficará aguardando o juízo final. Depois do juízo final, a Bíblia diz que Deus, o Apocalipse afirma que Deus fará novos céus e nova terra. Uma nova terra Deus vai criar. E os salvos habitarão nessa nova terra, e a nova Jerusalém descerá do céu como a sede do governo de Deus, que vai ser colocada sobre essa nova terra. Aí sim, os salvos terão um corpo revestido da imortalidade e viverão nessa terra. E a nova Jerusalém, aquele lugar que as ruas são de ouro, não haverá mais morte, não haverá mais pranto, não haverá mais dor. Quem quer viver nessa nova terra? É o que está escrito. Tem gente que diz assim, mas será que é verdade mesmo? Ninguém nunca voltou para falar. Tá bom, você que disse isso, a gente está comemorando hoje o quê? Não foi o dia que Jesus voltou, meu Deus do céu? Ele voltou, Ele falou. Então como é que você diz que crê em Jesus e duvida desse argumento? Ele voltou. Quem já ouviu dizer assim, alguém falar, ninguém nunca voltou para contar? Quem já ouviu alguém falar isso? Aí você pergunta para a pessoa, você crê em Jesus? A pessoa diz, creio. Então você está sendo contraditório, porque Jesus não voltou? Jesus morreu, voltou, e quem falou disso foi Ele, ora bolas. Usa a cabeça. Ele voltou. Agora, bispo, e se morrer e for para o inferno? Quem morrer e for para o inferno, o inferno não é o fim. Como o bispo falou aqui na quarta-feira. É como se fosse a antessala do lago de fogo e enxofre. A pessoa vai ficar no inferno até o dia do juízo final, quando ela vai comparecer perante o trono branco para que as obras dela sejam colocadas diante dela, e então virá a condenação eterna no lago que arde com fogo e enxofre. É mais ou menos o seguinte: o ladrão foi preso, ele vai para a delegacia, dependendo da situação dele, ele sai, ou então ele vai para a penitenciária
que aí foi condenado. Então vamos dizer que o inferno fosse a delegacia e o lago que arde de fogo e enxofre é a condenação, é a penitenciária eterna. Quem entendeu direitinho faz assim. Bispo, depois que morre sem Jesus, tem jeito, a ressurreição e a vida é Ele. Você só vai ter chance enquanto estiver nessa vida. O ser humano só pode crer nele agora. Depois não tem mais jeito. Compreende, sim ou não? Se você diz assim, bispo, eu quero ser eterno, só tem um jeito. Não adianta você esticar daqui, esticar dali, querer fazer. Lembra que os faraós ficavam lá dentro das pirâmides e colocavam química, tudo para tentar manter o corpo, porque eles queriam ser eternos? Não é o dinheiro, não tem nada nesse, a ciência não tem como fazer o ser humano ser eterno. Os mais ricos do mundo, quando surge uma doença incurável, eles vão embora. Mas você pode não ter R$1 agora, mas se você se entregar essa sua vida que você tem aí para Jesus e abandonar a sujeira desse mundo e aceitá-lo como seu Senhor e Salvador, você não precisa temer a morte. Ainda que morra. Mateus capítulo 19, versículo 12, diz assim, Jesus disse: porque há eunucos que assim nasceram, do ventre da mãe. O que era o eunuco? O eunuco era aquele homem que não tinha o órgão sexual masculino. Os reis, eles escolhiam eunucos para dar assistência à rainha, justamente porque não haveria risco dele ser traído. Então haviam eunucos que já eram eunucos de nascença, haviam nascido assim. E aí Jesus continua dizendo assim: e há eunucos que foram castrados pelos homens. Ou seja, tinha outros que tinham sido castrados por algum tipo de, alguma punição, alguma coisa que eles fizeram, e se tornaram eunucos porque foram castrados pelos homens. E por fim Jesus diz assim, o terceiro tipo de eunuco: e há eunucos que se castraram a si mesmos por causa do reino dos céus. Quem pode receber isto, receba-o, Jesus disse. Ou seja, tinham homens que não nasceram eunucos, tampouco foram punidos com castração, mas eles mesmos tomaram a decisão de se castrar pelo reino dos céus. Não é algo que algum homem precise ou deva fazer. Jesus quis dizer que esses homens foram radicais. Eles foram radicais. Mas o que eu quero que você absorva dessa passagem bíblica? Para que nós venhamos ser salvos, entre aspas, nós também temos que nos castrar. E esse nos castrar não é no sentido físico, você que é homem, não é no sentido de você se castrar e deixar de ter o órgão sexual masculino. Não é isso, de maneira nenhuma isso. Mas eu falo no sentido de que você venha ter uma vida separada para Deus. Homem e mulher, todos nós. Se você quiser a sua salvação,
Então você vai ter que se castrar, no sentido espiritual. Ou seja, eu me refiro a uma decisão de viver uma vida separada para Deus. Por exemplo, nós temos aí o jejum, tivemos o jejum de Daniel. Então, 21 dias sem internet, sem ver TV, sem ver notícias, sem ver futebol, esporte, informações seculares. Você, de uma certa forma, que fez o jejum de Daniel, você se castrou. Mas termina o jejum de Daniel. Não significa dizer que você vai então chutar o pau da barraca e, oba, agora eu posso fazer tudo. Não. Essa vida de castração é algo que tem que ser contínuo. É aquilo que Jesus falou sobre orar em todo o tempo no Espírito, que, aliás, o apóstolo Paulo fala sobre isso, orar em todo o tempo no Espírito. É você se desligar desse mundo. Para um pouquinho a música, por favor. É você se desligar de tudo nesse mundo que não edifica. Aquilo que você olha, avalia e diz, isso aqui não vai me ajudar em nada, isso não vai me edificar, isso não vai trazer nenhum conteúdo, progresso para a minha vida espiritual. Então você se abstém daquilo, porque o mundo que a gente está vivendo, pessoal, é um mundo de valores invertidos, onde o errado é certo, o certo é errado. Quanto mais você sai do mundo espiritual e se envolve com as coisas deste mundo, você não apenas corre risco de perder a sua salvação, como também você corre risco até em relação à sua vida. Porque a maldade está espalhada no mundo, está no coração do ímpio. E ímpio tem por toda parte, por isso o mal está por toda parte. Só Deus para nos guardar. Mas ainda que nós busquemos a proteção de Deus, nós temos que, como diz a Bíblia, você não vai tentar a Deus. Hoje em dia, as tragédias, os desastres acontecem onde as pessoas menos esperam. Recentemente no Brasil, nós tivemos aquele crime que aconteceu numa escola. Quem imaginaria? Qual aluno poderia imaginar que dentro da escola aconteceria aquilo? Então a maldade está por toda parte, a impiedade está por toda parte. Se queremos a salvação, nós temos que ter uma vida separada para Deus. Santo quer dizer separado. Então você deve ser esse eunuco espiritual, que vai se privar de muitas coisas para poder preservar a sua alma, para poder ter a sua salvação. Por exemplo, Abraão, ele foi um homem riquíssimo. Ele tinha condições de construir palácios, mas ele vivia em tendas, não é isso? Justamente para estar separado das cidades. Ló decidiu ir morar numa cidade. Qual foi a cidade? Sodoma. Foi lá que ele se perdeu. Foi lá que a esposa dele passou a colocar o coração nas coisas materiais. Por isso, na hora de fugir da cidade, ela olhou para trás e virou uma estátua de sal, como você sabe. Então, Abraão vivia separado. Eu estava até falando com alguns pastores esses dias, quando uma pessoa quer fotografar estrelas, ela tem que procurar um lugar sem luz na terra. Quanto mais luz tiver aqui embaixo, menos você enxerga a luz lá de cima. Quanto menos luz aqui embaixo, mais o céu aparece. Sim ou não? Então, se você quiser
ver as estrelas como Abraão viu, ou seja, as promessas de Deus para a sua vida, mas você não quer abrir mão do brilho terreno, do brilho desse mundo, você não vai enxergar as estrelas e a visão de Deus para a sua vida. É quando a gente diminui o brilho aqui embaixo, que o do céu aumenta na nossa vida. Você quer ver o brilho do céu na sua vida? Então abra mão do brilho da terra. Amém? Um dos hobbies que eu tenho, mas não tenho dado tempo de praticar não, é fotografar. Inclusive o céu. Uma coisa que eu gosto de fotografar é o céu. Existem estrelas que os nossos olhos não veem, mas a lente fotográfica ela enxerga, ela capta. Mas às vezes que eu quis fazer isso, que eu fiz, eu fui para um lugar separado da cidade, tipo sítio assim, e na hora você tem que pedir para apagar todas as luzes. Onde tiver luz você apaga. E a lente, ela capta apenas a luz do céu. Então, quando você fotografa, você olha para o céu, você diz assim, meu Deus, mas eu não estou vendo essas estrelas. Mas a máquina capta. Só que você tem que apagar todas as luzes. Você tem que ficar no breu para você poder fotografar o céu. Então, nisso a gente tira uma lição. Você quer a luz do céu na sua vida? Abra mão da luz da terra. O senhor está querendo dizer, bicho, que eu tenho que ficar no escuro o tempo todo de noite? Não. Abrir mão da luz da terra é abrir mão dos prazeres desse mundo. O mundo é cheio de luz, cheio de brilho, para atrair as pessoas. Não é viver no escuro, não é isso, não. Cortar a luz e a energia da sua casa lá, não. É você abrir mão do brilho terreno, e aí você vai ver as estrelas como Abraão viu. Você vai ver a promessa de Deus. Você vai ter sensibilidade para ouvir o Espírito Santo. Agora mesmo, Ele quer falar com você, mais do que as minhas palavras. Tem coisas que o Espírito Santo quer falar com você, e só Ele pode falar. Nem o homem mais espiritual do mundo poderia lhe dizer, mas Ele vai falar com você. Mas para isso, você vai abrir o seu coração e ser sincero diante dele. De repente você está envolvido com algum brilho desse mundo e está na hora de você se castrar. Ou seja, tirar isso, abrir mão daquilo que é errado. Se você